Vocês estão vendo aqui já a planilha, certo? Então, aqui, por exemplo, aqui eu tenho uma planilha de predição, né? Um questionário de predição do VO2 máximo. E é só você utilizar as indicações aqui, né, do questionário, né? Então, por exemplo, se o seu aluno, né, treina contigo e o treino que ele faz com você equivale, por exemplo, a uma nota 4, né, 30 minutos de atividade física intensa por semana, você coloca o número 4 aqui e aí você preenche o restante da planilha com peso, altura, vai dar o IMC e o sexo masculino ou feminino, o M ou F, e aí você vai ter o dado aqui embaixo do VO2 máximo, né, em mililitros de oxigênio por quilograma por minuto. E, além disso, você vai ter aqui a resposta associada à frequência cardíaca de reserva, né, como você pode ver aqui. Esse aqui, inclusive, fiz uma edição para colocar esse percentual. Ok? E aí, né, eu passo, né, eu tenho da predição, eu posso ir direto para a prescrição. Ou então eu faço teste cardiorrespiratório. Esse aqui é a planilha que eu tinha falado ontem na live e que eu vou passar para vocês hoje ainda, tá? E aí, na verdade, quando a gente tem esses valores, a gente já começa a pensar em prescrever, né? E aí, na prescrição, a gente tem que ter um certo cuidado, né? Principalmente quando a gente utiliza fórmulas, né? Por quê? Porque as fórmulas, principalmente as fórmulas associadas à esteira, elas são um pouco traiçoeiras, vamos dizer assim, tá? E aí eu fiz um exercício aqui para vocês, tá? Na velocidade mínima, eu tenho aqui a fórmula, que eu coloquei a fórmula da corrida, mas eu vou substituir pela fórmula da caminhada. Então, 1,8 e aqui é 0,1. E aqui está a fórmula da corrida, tá? Existem duas fórmulas para calcular o VO2 de pico em esteira. Uma fórmula que é associada à marcha da caminhada e uma outra fórmula que é associada à marcha da corrida, tá? A marcha da caminhada, ela pode ir até 8 km por hora de velocidade, mas isso quando você já tem, né, o VO2 de pico lá e você quer calcular só a velocidade e a inclinação, tá? Acima de 8 km por hora você pode utilizar da corrida, mas isso, apesar de disso ser uma indicação do Colégio Americano de Medicina do Esporte, a gente tem algumas coisas que a gente precisa avaliar. Por exemplo, eu vou colocar aqui 28% da velocidade máxima para a corrida, da fórmula da corrida, e 28% da fórmula calculada da velocidade de caminhada, né? A fórmula da caminhada. Olha a diferença. Olha a diferença. Na fórmula da caminhada, 28% desse VO2 máximo aqui calculado, né, predito, que é 44,8, né, que foi um teste exemplo que eu fiz, eu tenho 6,4 km por hora, enquanto que na marcha da corrida, né, na fórmula da corrida, 28% do VO2 máximo é igual a 3,4 km por hora. E aí você tem que avaliar qual dessas velocidades está mais próximo do que seria o real para uma pessoa com VO2 máximo de 44,8, sendo ela uma mulher de 27 anos de idade, né? Então, você começa a avaliar. Acredito eu que, sabendo que é uma mulher de 27 anos de idade com VO2 de 44, que é um VO2 excelente, né, para a mulher, principalmente, né, uma mulher normal, tirando o fato de não é uma atleta, mas é uma pessoa bem treinada, bem condicionada, provavelmente a velocidade máxima dela, associada a 28% do VO2 máximo, é 3,4 km por hora. Não é 6,4. E aí eu posso utilizar aqui a fórmula da corrida, né? 0,9, 0,2, depois eu passo essas fórmulas para vocês, tá? Mas eu posso determinar aqui, por exemplo, 40% e 75%, 60%, né? Que seria uma velocidade de aquecimento entre 4,9, 5 km por hora, e 7,3. Está bem próximo está bem próximo do que seria o ideal para ela, tá? E aí, nessa planilha, eu já dou o gasto calórico mínimo e o gasto calórico máximo, né? E aí, por exemplo, aqui, né, nessa parte, eu tenho um treino que eu posso considerar um treino contínuo, né? Aquecimento, parte principal e volta calma.
Né? No aquecimento eu coloquei 5 minutos nessa velocidade. Na parte principal eu posso colocar 7 minutos entre 60 e 70 e 65%. E mais, vou botar mais 10 minutos aqui, e mais 15 minutos entre 65 e 70%. E aí, olha só que interessante, olha a evolução da velocidade. De 4,9, quando chega a 70%, 8,5 km por hora. E aí eu tenho aqui, né, o gás calórico se eu seguir a velocidade mínima e o gás calórico se eu conseguir a velocidade máxima. Então, eu sei que, por exemplo, no aquecimento, essa menina vai, ela vai gastar entre 22 e 32 quilocalorias. Eu vou até consertar isso aqui, porque, para ser essa planilha é antiga, tá, galera? Estava até com o meu título de mestre ali. Então, entre 22 e 32 calorias é o que eu vou gastar 5 minutos nessa intensidade. Já 10 minutos, entre 60% e 65%, vai me dar um gasto calórico entre 63 e 68 calorias. Né? Mais 15 minutos, entre 65 e 70, um gasto calórico entre 102 e 109 quilocalorias. Tá? E aí, mais 5 minutos, em 40%, eu vou ter ali 22 calorias. Tá? E aí eu vou ter um total, né, gasto entre 211 e 230 quilocalorias. Fábio, que só essa coluna NN aqui são as colunas de cálculo. Ignore isso aqui, vou até ocultar, que esse aqui são umas planilhas de cálculo para chegar nesse sumário aqui. Eu, calculando tudo, eu tenho uma distância em metros entre 3.966 metros a 4.446, uma intensidade média entre 56% e 63% do VO2 máximo, gasto calórico total entre 211 e 231 calorias com 35 minutos de treino. E aí, galera, eu posso utilizar isso aqui, esse dado aqui, né, como um dado que eu possa usar para gerar prescrição de treinamento. Então, por exemplo, eu posso prescrever, já que eu tenho aqui todos os dados, eu determinei um treino para essa pessoa, eu posso falar para ela, olha só, eu quero que você faça um treino entre 210 e 230 calorias de gasto calórico. E eu quero que você faça esse treino em 35 minutos. Por exemplo, se eu quiser que essa pessoa faça um fartlek, que é um método de treinamento onde a pessoa é livre para decidir a sua estratégia, eu posso só dar esses parâmetros para ela entre 210 e 230 calorias em 35 minutos. E ela vai definir qual é a estratégia dela para tentar alcançar esse objetivo. Ok? Ou então eu posso determinar as velocidades e as intensidades, tá? E aí eu determino as velocidades e as intensidades de acordo com a meta de gasto calórico que eu passei para essa pessoa, né? Que está programado para essa pessoa. Então, eu posso fazer uma montagem de um planejamento de treinamento baseado em gasto calórico. Tá? Isso é bastante interessante quando a gente pensa no gasto calórico como uma variável de volume de treinamento, ok? Mas também como uma variável de, assim, que está associada a emagrecimento. Eu posso determinar uma quantidade de calorias a ser gasta e tentar trabalhar junto com o nutricionista ou junto com o próprio aluno uma forma de tentar gerar esse gasto calórico como um déficit calórico, que no primeiro momento vai ser importante para o processo de emagrecimento. Ok? Então, né, eu posso usar essa variável do gasto calórico associado à sessão de treino como uma variável que vai ser o meu guia, o meu norte no meu planejamento. Ok? E aí fica como uma variável de volume total de treino, de uma forma geral, uma forma metabólica, e uma variável também associada a emagrecimento, se eu conseguir gerar, através desse gasto calórico, um déficit, tá? que é importante no primeiro momento associado ao emagrecimento. Ok? Uma coisa legal de se falar também é que o gasto calórico ele pode estar associado também a quantidade de energia que você vai gastar
de acordo com o substrato energético prioritário de cada tipo de treino. Por exemplo, se eu determino uma intensidade média de 56%, eu sei que o metabolismo prioritário para essa intensidade é o metabolismo lipolítico, né? É o metabolismo oxidativo. Eu vou oxidar mais gordura. Então, eu sei que nessa intensidade, as 211 calorias que vão ser gastas, né, uma boa parte dela vai ser em forma de gordura. Já 63% ainda é metabolismo lipolítico, ainda é oxidativo, né? Aumenta um pouco a participação da via glicolítica, mas ainda continua tendo uma predominância do metabolismo oxidativo, da metabolismo de lipídios. Então, eu sei que nessa intensidade escolhida, né, esse gasto calórico que eu vou obter vai ser majoritariamente gasto, né, através da oxidação de gordura. Ok? Então, é uma forma de você correlacionar a intensidade do treinamento com o gasto calórico que você obteve nessa intensidade. Ok? Então, galera, eu acredito que a partir do momento em que você começa a utilizar esse conhecimento como forma de prescrição, tá, para o seu aluno, ele vai sentir mais vantagens em ter uma aula com você, ele vai ver valor agregado, porque ele vai ver uma prescrição individualizada, né? E personalizada de fato, porque você vai estar atendendo aos anseios dele. Tá? Por exemplo, uma pessoa que te contrata porque quer emagrecer. Você fornece esse dado para ela, você fornece parâmetros para ela que vão dar um norte muito mais personalizado para ela do que simplesmente você mandar ela fazer 30 minutos entre 150 e 130 e 150 batimentos por minuto. Você está dando para ela o que ela vai gastar, o que ela vai fazer, qual a intensidade que ela vai fazer, qual o gasto calórico que ela vai fazer, e isso reflete em aderência. A pessoa se sente acolhida, ela se sente segura e, efetivamente falando, vai ter muito mais chances de se manter dentro de uma rotina do que uma pessoa que vai fazer alguma coisa um pouco com menos dados, com menos personalização, com menos posso dizer, com menos ciência envolvida. Porque isso tudo, galera, é ciência envolvida. Essas fórmulas do Colégio Americano de Medicina do Esporte, elas foram validadas cientificamente. A gente sabe que a gente pode utilizar essas fórmulas para fazer prescrição de treinamento, para fazer avaliação. A gente sabe disso. Entendeu? Então, é algo que vocês vão poder dar de científico, né, de cientificidade para a prescrição do seu treinamento, vai fugir do empirismo e vai fugir também daquela coisa do mais do mesmo, de você simplesmente mandar uma pessoa, como muitos já devem ter visto, né, e eu já vi isso várias vezes, mandar a pessoa fazer 30 minutos na esteira, porque vai dar resultado, qualquer coisa que a pessoa fizer vai dar resultado. E eu fiz até um meme disso na semana passada lá no Instagram, no Reels, e galera comentando, é real isso acontece de fato. E fugir disso te gera um diferencial. Fugir disso faz você ter um diferencial muito grande na hora de você prescrever o seu treinamento. Ok, galera? Eu vou, né, como eu falei para vocês anteriormente, essas lives são direto ao ponto, né, para mostrar para vocês, de fato, como aplicar, né, os recursos na prescrição do treinamento. Tá? Amanhã a gente vai falar de prescrição baseado em distância, tá? E na quinta-feira a gente vai falar em prescrição baseada em velocidade, ok? Então, hoje a gente falou da prescrição baseada em gasto calórico para, né, pessoas que querem avaliar isso como forma de se monitorar o volume de treinamento e também dar subsídios para quem quer emagrecer. Amanhã eu vou falar um pouco sobre treinamento gerenciado por distância, e isso aí tem outro foco, outro
é outra forma de você pensar o treinamento com outros objetivos, e velocidade também a mesma coisa. São outros focos, outros objetivos.